Estamos em Mato Grosso, um estado brasileiro conhecido por sua produção agrícola robusta, que é um pilar importante para a economia nacional. A dedicação dos agricultores locais preserva o meio ambiente e fornece alimentos para o mundo e impulsiona o desenvolvimento do Brasil. Além da agricultura e pecuária, indústrias e belas cidades. Mato Grosso é famoso por suas paisagens naturais impressionantes, incluindo o Pantanal, o Cerrado e a Floresta Amazônica, que atraem turistas de todo o mundo. Bem-vindos a Itanhangá, um pedacinho de terra abençoado por Deus, onde nossos sonhos brotam do chão que trabalhamos com tanto suor e dedicação. Itanhangá é o lugar perfeito para quem quer investir, para quem tem sonhos a serem realizados. Não tem como não falar bem de uma cidade dessa. Para quem busca conforto, tranquilidade, aqui não tem melhor. Desde 29 de março de 2000, testemunhamos o nascimento de nossa comunidade, erguida do solo por nossas próprias mãos. Éramos os parceleiros, filhos da terra, lutando por um futuro melhor. Originada no segundo maior assentamento da América Latina, na década de 1990, um dos principais projetos de colonização do INCRA. Era feio, era só mato, a gente não tinha recurso, não tinha nada. Quando eu cheguei aqui, cheguei com a cara e a coragem só mesmo. Guri, era puro mato, aqui não tinha a estrada aberta ali só, o resto foi aberto tudo aqui, tinha uma madeira, mato. A força, a coragem. A vontade e a coragem. A coragem, né? Que a gente tinha ânimo, vamos abrir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Eu não gosto de falar isso com o meu motivo, sabe? Mas teve amigo meu que falou, você vai levar teus filhos pra lá, você vai perder no meio do mato lá. Com a promessa da reforma agrária, trabalhamos incansavelmente para conquistar o direito à nossa terra, onde erguemos nossos lares e criamos nossas famílias. A gente veio em 89 para Lucas, trabalhar numa fazenda, né? Funcionário de fazenda, né? E de lá... Apareceu essa oportunidade, nós se inscrevemos, conseguimos, e tal, conseguimos a terra. Naquela época foi a maior alegria do mundo, né? Tá doido? O cara sem terra, sem nada, e conseguir ser hectare de terra, parecia que ele estava lá no céu já. Só que foi muito difícil, né? Até chegar ao ponto que tá de abrir tudo, porque era puro mato, né? Jesus livre. Muito investimento. E as terras aqui, as terras eram uma terra fraca, uma terra arenosa, que no começo não produzia para dizer nada. Daí foi botado calcário, mexido, virado, feito, até que hoje está produzindo. Isso não foi de um ano para o outro, isso de 25 anos tem terra ali, que eu acho que foi 4 anos que foi plantado. Era só mato. Eu deixei a mulher com a menina, né? Só tinha uma, eu tenho duas. Aí deixei ela com a menina e eu vazei pro mato trabalhar. Fui buscar uma profissão que eu não tinha, que eu não sabia, mas eu tinha que buscar sustento lá fora para apanhar aqui dentro, né? Pra gente reiniciar. Nós chegamos sem nada, não tinha nada. A cara é coragem mesmo. Pra mim começar isso, acho que foi uns 7 anos. 7 anos trabalhando fora, fui ser cortador de tora. Pra começar, eu saía daqui, pra você ter uma ideia, eu saía daqui, ia lá na fazenda do Soel Lazarão, são 30 quilômetros daqui, lá eu andava mais 5 quilômetros dentro da fazendeira. Saía 2 horas da manhã daqui e ficava lá um final de semana, porque era muito longe, né? A gente tinha que levar rancho, levar as coisas para ficar 15 dias. Aí no outro sábado, né, ficava no outro eu vinha, daqui eu tinha que chegar aqui e ir para rua de novo, fazer compra para voltar na segunda-feira, 2 horas da manhã, ó, saía daqui. O negócio foi barra, né? Tô aqui hoje, mas é porque eu, né? Você não estava aqui não, porque eu fui, nós fomos abandonados pelo INCRA. O INCRA apanhou aqui e virou as costas.
Não busca recurso fora não para ver se você consegue. Aquele que não buscou, não aguentou, teve que sair, né? Essa é a realidade. Itanhangá é o lugar que eu vim para ficar e estabelecer atividade e criar minha família e aqui eu quero ficar até o fim da vida. Esse pedaço de chão aqui tem muita coisa enterrada nele. Tem muito sonho, muita decepção, mas tem muita coragem também. Eu cheguei em 98. Nós começamos em 94 a pedido da terra, né? Aí nós começamos sentado em 97, 98 eu já vim de mudança. A gente começou do nada. A gente que tinha que buscar, nós fazia reunião entre os assentados, vamos buscar tal coisa, vamos buscar um poço para nós fazer e coisa e tal. E começou assim, através de uma associação comunitária. Eu me sinto orgulho porque nós vencemos, né, até uma parte, né? Temos muita briga pela frente, mas o principal era nós ter nosso pedaço de chão. E nós conquistamos até agora, né? Vamos ver daqui para frente. Ah, não foi fácil, né? Precisou de trabalho, precisou de parceria aí, né? E muito esforço, muito suor aí, porque senão nós não tava hoje no que temos, né? Não tinha nem como comprar uma lona. A situação não era boa. A gente aguentou. Agora tem muito parceiro da gente que teve que ir embora, daí abandonar sua parcela e ir embora, porque nós ficamos meio abandonados aí pelo INCRA, né? Então o INCRA jogou nós aqui e não deu mais assistência. Se nós não tinha recurso de fora, nós não tinha uma assistência do INCRA, não tinha um financiamento de banco, a gente não tinha nem crédito aqui, até que o povo conhecesse a gente não tinha nem crédito na região, né? Então o investimento era nosso mesmo e do suor nosso aqui que fomos tirando aos pouquinhos, né? Conseguimos através do INCRA, né? Se inscrevendo no INCRA e sendo sorteado, né? Lote e ganhando lote, né? Foi no ano de 96, quando meu pai pegou o sítio dele, né, inicialmente. E depois, em 2005, daí eu ganhei o título, que é esse aí que tá ali, né? Tudo por intermédio do INCRA, tudo isso com a autorização deles, né? Com o conhecimento deles, né? Nada eu fiz sem o INCRA ter um conhecimento, né? Amanhã vai fazer 26 anos que a gente tá aqui. Dia 27 de março de 98. Estrada não tinha, a gente ia lá por uma estrada, antiga estrada, que era o Boteco da Miséria, que eles falavam, né? Saía na Vila Monte Alto, macrovila que tem aqui no Monte Alto, aí a gente vinha e até aqui, não tinha ponte para passar no rio, a gente ficava aqui, sacou? Acampava e foi lutando, abrindo, até que eu fiz essa casa. Aí depois a gente veio de Lucas para cá, quando a casa estava pronta, né? Aí a gente vim com a família daí, né? Mas eu fiquei um ano sozinho, meu cunhado, inclusive. Ali na beira da estrada. Nem as ruas havia na cidade. Havia apenas um desmate de 100 hectares. Aqui são 250 hectares, só tinha desmatado 200, só 100 hectares. E havia, então, queimado e enleirado umas 40, 50 hectares. O assentamento é fundamental para um crescimento e o desenvolvimento do município. Então essas pessoas têm a oportunidade dentro dos seus lotes lá, do seu sítio, de produzirem o leite, batata doce, a mandioca, o soja, o milho, o feijão, o arroz. Então eles têm que nós chamamos uma empresa de pequeno porte em suas mãos. Muitos tocados pela própria família, pai, mãe, os filhos que ajudam a fazer com que aquela propriedade se desenvolva e gere renda para aqueles que lá estão. A cidade cresceu, se desenvolveu e tem um potencial muito grande de crescimento, porém nós temos uns gargalos que vieram acontecendo ao longo do tempo e inclusive que nos dificultam muito o crescimento do município. Mas nossos corações se enchem de dor ao recordar a Operação Terra Prometida, que nos arrancou brutalmente de nossos lares, como se fôssemos estranhos em nossa própria terra. São famílias que estão ali há mais tempo do que eu, desde 1900, e lá vai, né? Se eu já cheguei, isso aqui não era nada. Imagina essas pessoas que abriram isso daqui, tirar onça de dentro de casa, né? Pra hoje vir falar bem assim, não, você vai ter que sair, você tem tantos dias e
Gente, não tem cabimento uma coisa dessa. Tinha que ter, já era para ter agilizado isso aí. Em 2015, Itaiangá quebrou por causa disso. Foi pai de família preso. Chega, me arrepia. É triste, isso aí é triste. Prenderam pessoas que não tinham nada, verdadeiros pais de famílias que estavam à beira da mesa tomando café, viram atiradores de elite nos seus quintais, porque, segundo as denúncias falseadas, eles eram bandidos de alta periculosidade. A gente já sofreu tanto aqui, Deus livre. Eu já fui dar depoimento para a Polícia Federal, sem dever nada. Tem outras operações vindo aí. Pai, isso é falar bem abertamente, eu olhar para tu, a gente tá bem desanimado aqui. O meu lote está documentado. Tem o título, o título 2005, registrado 2008, pago a parcela 2012, deu tudo. Está tudo, hoje em dia está tudo aí dentro de casa, está tudo certinho. De 2014, depois que a Federal veio aí fazer essa operação aí, que nem sei o que era aquilo, aí começou a complicar para nós. Você ter ali 30 dias para você ter que sair, largar tudo que a gente tem, né? Tudo que a gente plantou, que isso daqui é uma coisa que é nossa sobrevivência, né? É daqui que sai nosso alimento, daqui que nós conseguimos dar uma vida melhor para os nossos filhos, estudo pelo menos para eles seguir a vida deles, que são todos de maior, todos encaminhados bem hoje, graças a Deus, são casados. Mas é daqui que a gente tira o nosso alimento, isso aqui é muito importante para nós. É o que nós temos, né? A gente chega a se emocionar quando fala, mas é a real, né? Temos 2 processos. Um processo que eu vendi o lote. Eu nunca vendi o lote. Como é que pode colocar um processo que eu vendi o lote? Isso é conversa do povo, não existe. A parceria existe. Existia, agora não existe mais. De 2019 para cá não existe mais. Agora eu estou plantando, me lascando aí, pagando máquina e coisando, sobrando uma miséria, mas estou plantando, mas não dá mais problema. Porque a princípio falaram que parceria podia, né? O delegado me falou ali. Aí o que acontece? As coisas vão mudando. Não por a gente infringir a lei, por um órgão do governo não cumprir com a lei dele, cumprir com a lei da reforma agrária. Aí tu fica à mercê. Aí é aquela história, tu tá na chuva, tu tá numa poça de barro, passa um respinga para todo mundo. Ah, mas eu não devo nada. Não deve nada, mas vai ter que se explicar. Porque nós temos aqui, nós derrubou esses matos, nós catou a raiz, tudo, nunca saímos daqui de dentro de Itaiangá. Então agora simplesmente vão dizer para a catividade? Então a gente está aqui até hoje há 20 e tantos anos ainda. Eu mesmo não tenho documento da minha terra. E nem meus filhos aí, né? É uma preocupação, a gente não dorme várias noites. Aonde que vamos arrumar dinheiro, 150 mil para pagar um advogado, para defender nós? De uma coisa infundada. Então a gente fica uns quantos dias preocupado, sim, com essas denúncias que eles vêm fazer, né? Infundada aí, né? Ameaçando a gente, que vem Polícia Federal, tudo fortemente armado, acha que aqui tem bandido. Não tem, nós somos trabalhador, não somos bandido. Vontade de trabalhar nós tinha. Nós sabia que o lugar era promissor aqui. E eu bem colocado, que estou aqui, né, perto da vila e tudo, digo, nós vamos vencer, vamos trabalhar, vamos vencer. Mas tem momentos que você passa uma noite de sono aí sem saber o que fazer. O sentimento hoje ele é de uma tristeza por acusações que não existem, né? Mas também de vitória, porque quem conheceu na época e quem conhece hoje tem que ter orgulho do que fez, do que ficou para trás, né? E a gente viveu uma vida, né? Vai ser uma tristeza muito grande se nós tivermos que abandonar isso aqui, né? Ser tirado daqui, né? Porque a gente viveu uma vida, a gente praticamente se criou aqui, né? Então a gente conheceu tudo aqui e viveu uma vida, né? Meu título foi expedido em 2006, só que infelizmente eu não pude pegar, por falta de competência do INCRA. O título veio aqui para Itaiangá, só que o INCRA não veio entregar o título. Quem entregou foi o sindicato, e era uma máfia. Aí porque eu era cortador, eles queriam dinheiro para liberar o título meu. E eu não podia dar, porque eu
Imagina, eu saía daqui de bicicleta, vai trabalhar, dava 35 km até eu chegar no barraco, para dar dinheiro na mão do sindicato. Eu não tem como eu fazer isso aí. Eu falei, eu não vou dar um centavo. Meu nome foi grifado de caneta, veio 2 vezes o meu título aqui, grifado de caneta e voltado para trás. Até o dia que a Polícia Federal veio aqui, o INCRA veio aqui, só que daí eles não puxaram assunto comigo, a turma do INCRA, sobre isso aí. Eu ainda falei que a Polícia Federal perguntou para mim, eu falei que o meu título veio para cá e foi voltado. Aí o Polícia Federal falou, não, sabe por que eu te perguntei para você que tá aqui, ó, teu nome tá na lista aqui, ó, você tem o título? Eu falei, infelizmente, eu não tenho. Até eles pediram para mim, ali de baixo, aquele pé de manga. Ele pediu para mim, a terra aqui é sua? Eu falei, não é minha. Ele deu uma parada assim, falou, não é sua? Eu falei, não. Aí ele falou, mas por que assim? Eu falei, porque eu não tenho título. Se eu tivesse título, era o nome. Como eu não tenho título, não sou dono, sou um ocupante da terra aqui, ocupo a terra, vivo dela. Mas não sou dono dela. A partir que você é dono, a partir que você pega o título, você paga esse título, você pode pegar e entrar dentro de um banco, chegar e falar, ó, eu preciso de um financiamento, 100 mil. Tá aqui, eu tenho o título, né? O título vai ser o meu avalista, né? Aí a partir daí eu sou dono, senão eu não sou, ué. A documentação eu consegui no meu lote abaixo do casal relutivo, mas de muita briga, muito esforço, correndo de atrás e coisa. Mas o restante aí, nosso travessão é 19 lote. 11 pessoas do nosso travessão já morreram sem conseguir conquistar o título dele e dizer essa terra é minha. O INCRA é o que todo mundo vê aí. O INCRA sobe na pressão, colocar as pessoas, jogar lá, dar uma merreca lá e ainda exigir. Vou te financiar 15 hectares, só que é o seguinte, se você não abrir essa área, não desmatar e coisa, você vai ser retomado. Né? E o que nós fizemos? Desmatemos. Desmatemos, quem pôde desmatar e outra coisa assim e tal. Depois veio o governo do estado, Ministério Público e coisa, IBAMA, SEMA, que queria enferrar nós porque nós desmatemos. Porque há quantos de meus amigos aqui que perderam filho com hepatite, com malária e coisa, porque não existia assistência, ele tinha que implantar a reforma agrária dentro do assentamento, eles simplesmente plantaram o nosso. Isso é muito triste. É muito triste para vocês verem as áreas plantadas aqui, o que nós tivemos que fazer, e agora, depois de 26, 27 anos, os caras simplesmente falaram, não. Hoje, eles querem cancelar título, punhar retomada de novo. Eu chorei com muitos amigos meus. E a gente impossibilitado, não sabia nem o que estava acontecendo. Depois nós fomos descobrir que era tudo denúncia, que já era para começar para esse tipo de coisa, né? E na verdade, pegou nós, né? O que nós sabíamos fazer? Trabalhar. Aí jogaram tudo como bandido. Levaram tudo para lá. O que eles fizeram? O que eles provaram? Né? Nada. Não tem o que provar. Tudo pessoas de bem. Nenhum tinha passagem para a polícia. Pegar todos esses caras que foi preso, vai agarrar e vai ver quantos que tinha passagem pela polícia. Né? Nenhum tinha ficha de polícia. E daí consideravam perigosos, chefe de bandido, coisa assim, né? É isso que eu falo. Por que não investigar o denunciante primeiro, né? E investigar se realmente é, para depois tomar atitude. Porque o que vocês fizeram, entrar dentro de casa, na frente das crianças e coisa, agarrar, simplesmente prender o pai, né? Nem ele sabendo o que estava acontecendo. Como é que você vai plantar se você não tem um documento? Se você não tem dinheiro, quem vai te financiar? Você ia em Itapurá, no Banco do Brasil, que só existia Itapurá, Itanhangá estava começando, no Banco do Brasil, aí o pessoal do Banco do Brasil pedia, você é da onde? Eu sou de Itanhangá, eles viravam a cara. Não queria nem saber, não tem documento, como que você vai plantar? Como que você vai conseguir o financiamento para plantar? Então o que a gente fez? Uma parceria. E como foi benéfica essa parceria? Estou aqui hoje por causa dessa parceria, senão eu já tinha vazado. Que quantas e quantas vezes eu vontade de ir embora. A gente
nunca abandonou o sítio, sempre esteve ali trabalhando aqui, sempre tivemos vaca de leite, porco, galinha, sempre, nunca ficamos sem. Mesmo morando na cidade, eu lá com as crianças e ele aqui no sítio trabalhando. Então assim, a gente nunca abandonou, para dizer assim, a gente nunca vendeu, a gente nunca trocou, a gente nunca fez nada de errado. Fizemos parceria para poder dar estudo para os nossos filhos, né? Para poder melhorar a situação para a gente, porque como que você vai trabalhar se você não tem um trator, se você não tem uma colhedeira, se você não tem... Vocês mesmo vê o preço que hoje é um maquinário. Tá com 15 dias vem o pessoal aqui, mandado, não sei se é pelo INCRA, o governo federal, qual é o órgão que foi mandado. Fizeram perguntas, quantas pessoas que moravam aqui, quanto gado, galinha, porco e tal, bateram forte e tal. Mas assim, são 6, 7 vistoria que esse povo tá vindo aqui. Toda vez eu tava aqui, ou ela. Todas as vezes a gente junto, pedia isso, aquilo, batia foto. Meu Deus, onde tá esse documento? Será que eles jogam no rio? Será que eles queimam? E se em 26 anos eles não sabem que eu resido aqui, que eu moro aqui, gente, o que estão fazendo? Isso é um tormento, é pior que uma guerra. É uma guerra fria. Porque assim, gastando com advogado, gastando com isso, gastando com aquilo. O cara que está gastando esse dinheiro, que nem eu falei para você antes, ele podia comprar um saco de cimento, um tijolo, uma roupa para uma criança e esse dinheiro está indo para fora. Para que gastar esse dinheiro com advogado? Se em 26 anos eles não sabem que eu estou aqui, o que eu posso fazer? É uma insegurança. O que a gente construiu tá tudo aqui. A gente não tem pra dizer assim, vamos embora para um outro lugar. A gente não tem, a gente só tem isso aqui. É nosso pedacinho de terra, nossa vida. Mas é um sentimento de indignação, de revolta, que traz até um certo desânimo por parte da ação que está sendo movida contra os parceleiros do Itanhangá, pessoas que eu conheço há 30 anos, né? Pessoas que eu sei que lutaram, que trabalharam sol a sol, catando raiz junto com seus filhos e hoje, já chegando na terceira idade, poderiam estar descansando, sabendo que o dever foi cumprido. Hoje tem essa tormenta dentro do seu espírito e da sua alma, na qual eu tenho certeza que noites e noites são passadas em claros por parte de algumas pessoas que estão nessa situação. Quando eu atinjo um momento que eu já consigo me manter, eu assentado, a pessoa sentada sem o auxílio do governo, ele teria o direito de receber o título, está na Constituição. Título de propriedade equivale à escritura pública, que é levada a registro, e neste momento a terra deixa de ser da União e passa a ser do particular. Então, no título de propriedades, existem outras condições contratuais que são comumente ditas como condições resolutivas, que é a não comercialização por 10 anos, o respeito das leis ambientais, o registro do título e pagamento do valor ao INCRA, que é a compra, porque na realidade não é doado, ela é comprada. É um valor não tanto quanto o comercial, mas é pago. Então, vencido isto, o INCRA tem a obrigação também de dar a baixa dessa condição resolutiva para que a propriedade fique do particular sem qualquer restrição. Lá atrás, lá em 1998, 2000, quando colocaram essas famílias lá, o grande erro do governo foi, deu 100 hectares num mato, num breu, sem energia, sem água, sem condições, sem comida, e falou, vão para lá, e se vocês não desmatarem, não limparem seu sítio, nós vamos tomar. Era assim que funcionava lá no passado, e hoje estamos com esse imbróglio de documento, com essa dificuldade, e que muitos não entendem como que funciona, e aí nós temos Ministério Público Federal que entra no meio, Polícia Federal que entra no meio, entra um imbróglio de entes tentando achar problema, mas não acha solução. Eu sempre tenho falado, as famílias estão lá trabalhando, estão lá produzindo e estão desassistidas por nós, governos, os governos do município, do estado e da União. Mas a responsabilidade maior
tudo isso é da União, porque ele é um programa de assentamento do governo federal. Hoje, vemos nossas terras ocupadas pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra. E a dor da perda se mistura à esperança de justiça. Tem tanto lugar aí que tem terra, tem tanto lugar que tem terra que realmente não é produtiva, tem terra que tá lá. Por que eles querem pegar justa que tá aqui, que já tá arrumada, que já tá tudo feito, e os coitados sofreram, porque aqui, quando chegou aqui, ninguém queria aqui. Se durante os 10 anos você não feriu nenhuma lei daquela que está no contrato, que é aquela lei que está no contrato, porque quando você pega a carta de sucessão de uso, tem todas as leis ali. Se você não feriu nenhuma lei daquela, você está apto a ser titulado. Se você feriu alguma lei daquela ali, você não vai ser titulado. Você tem que ser investigado para saber o porquê, onde que você feriu aquela. Quem está certo, quem tem direito, quem está certo da parcela, isso é regularizado, isso é documentado para ele poder trabalhar. Aquele que não está certo, seja a lei, seja feita. Nós também fomos acampados, nós também ficamos na fila de espera esperando uma desapropriação, esperando o INCRA tomar posse de uma área, adquirir uma área por meio de política pública e repassar para nós. Então nós sabemos o que esse pessoal da horta, esse grupo de 200, 250 pessoas estão passando. E para resolver isso não precisa prejudicar 200 ou 300 parceleiros do Itanhangá. Não precisa de ser feito isso. Eu tenho certeza que as autoridades, deputados, lideranças, diretores e presidente do INCRA têm consciência e sabedoria para resolver isso de uma maneira diplomática, não de uma maneira arbitrária como está sendo feito. Então esse foi um dos motivos que levaram a associação se unir para que com essa ferramenta de associativismo pudesse ser positivo para que isso não aconteça no Itanhangá. Essa tal da retomada, que é uma palavra quando ela é ouvida dentro do município, dentro do projeto, ela caracteriza como pânico, né? Eu acho que em sã consciência ninguém quer que aconteça isso, nem os que estão lá acampados, que tem um pessoal, a gente sabe que tem um movimento acampado na esperança de ter um pedaço de terra, mas a gente entende que o caminho não seria esse. Com certeza, se acontecer isso, o Itanhangá vai perder muito. A insatisfação nossa perante os órgãos que deviam de dar o documento para a gente é muito maior do que o medo. Eu sei que nesse pedaço de chão aqui talvez seja uma coisa para amedrontar mais ainda as pessoas, né? Para ficar, se cuida ali, porque pode acontecer. Então a gente sempre fica com o pé atrás, né? É complicado. E depois com essa que veio a polícia que já vê quanto pessoal que tem, porque se existe uma retomada já sabe quantas galinhas que tem, quantos porcos que tem, onde que vão jogar nós. Não sei se vão jogar na rua, onde, não sei para onde que vão jogar nós. E eu penso assim, vai tirar a gente daqui, a gente também precisa de um teto, precisa de um lugar, né? Tira a gente daqui para pôr outros que não fizeram nada, né? Pegam tudo de mão beijada, tudo bem bonitinho, colocadinho, arrumadinho, tudo, e a gente vai para onde? Né? Então eu acho que não é justo isso aí. A gente também é um ser humano, né? Precisa de um lugar para morar, uma coisa assim, né? Mas... na idade que a gente tá, porque a nossa vida foi aqui. Eu entrei aqui com 38, 40 anos. Hoje estou com 70. Agora com 70 eu saí arranhando o quê ainda pro mundo aí? Não tem mais o quê? Eu sei que eu estava mexendo, era um dia que nem hoje. Eu tinha colhido um amendoim, estava mexendo o amendoim ali, chegou os homens aí, 10 armados ali com fuzil e tá. Parecia que ia matar todo mundo. Eu digo, opa, para aí. Nunca vi estar na frente de uma arma, naquele dia foi. Por que esse sítio está numa retomada? Uma retomada até uma coisa ruim de falar. Retomada de você para dar para mim. Eu acho que se em 26 anos eu não conseguir isso aqui,
Então, só se você for no outro planeta, porque no planeta Terra é difícil, né? A gente tá gastando com advogado um dinheiro que tá saindo para fora. Para que isso? E a gente tem Eu pergunto. Primeiro caminhão de calcário, primeira safra de arroz que a gente plantou, que eram os pedacinhos de terra, a gente tem nota de tudo, desde 97. Então, assim, nós comprovamos que nós estamos aqui. A gente nunca vendeu, que a gente nunca fez nada de errado. Então, assim, é uma tortura em cima da gente. A gente tem que dar valor para esses anos que a gente passou aí, né? Então eu acho que tem que valorizar isso aí também, né? E o povo acha que não, que simplesmente tem que desapropriar. Porque tudo que nós tinha, né, nosso capital está em cima do sítio, né? O que nós fizemos está aqui. Hoje nós já estamos velhos, né? E esperando que a gente continue ficando aqui, né? Porque tá louco. Você batalhar 25 anos, né? Sofrer do jeito que você sofreu. Para chegar simplesmente... Não, tudo prontinho, você vê, eu tenho casa, mas não tenho um prego de habitação, de governo, de INCRA, de nada. Foi tudo buscado fora, né? Foi o meu começo, né? Tudo veio de lá, para hoje pegar e sair. Não tem como, né? Isso aí é para acabar também, né? O município não para mais. Que se eles agarrar e vier realmente com esse negócio de retomada, eu tenho certeza que vai parar as pessoas, talvez, que montaram o município, que criaram o município. Essas pessoas vão parar, né? Então, assim, isso aí estrangulou nossa economia, ninguém mais acreditava nisso aqui. Se nós não tivesse esse fantasma, sabe, que ronda a vida inteira, essa insegurança jurídica, talvez a nossa cidade podia ter dobrado de tamanho, o município poderia ter muito mais desenvolvido do que o que já é hoje, não é? E isso tudo prejudica lá na ponta da linha. Quem mais precisa é o que sai mais prejudicado. O INCRA hoje é desnecessário dentro do Itanhangá. Ele passou a ser um problema ao invés de uma solução. Porque o que o INCRA não faz, a prefeitura faz. E as associações, o sindicato fazem a parte deles. O INCRA tem que ter mais postura e mais firmeza e acabar com esse problema, parar com isso, porque a lei é muito clara. Tinha que estar dado documento com 10 anos do assentamento. O assentamento já está com 26 anos e continua as pessoas ali aguardando até hoje o seu documento. A conduta é arbitrária, sim, porque a Lei 6.829 e as próprias resoluções do INCRA, que tratam do assentamento, da permanência e da regularidade, estabelecem obrigatoriamente que tem que existir um processo administrativo que noticie, via notificação pessoal, o assentado acerca da irregularidade que ele estaria supostamente cometendo. Ele poderia vir sanar essa irregularidade ou se defender. Isso dentro da própria autarquia. Tem 2 instâncias a ser percorridas, então ele teria que ter uma defesa, essa defesa será analisada e processada com direito ao recurso. Quando tivesse uma decisão final dentro do INCRA, ele teria mais 30 dias de intimação para desocupar. Só vencido este contraditório, nós poderíamos chegar às vias judiciais de ação de retomada. No caso, aqui nenhum foi observado isso, nenhum dos processos, a gente pode afirmar isso com segurança. E o pior, o contraditório não aconteceu na esfera administrativa, porque existiu um critério que foi eleito em uma reunião onde estava presente o INCRA, o Ministério Público e a Polícia Federal, e aonde eles criaram o critério de que se o assentado foi simplesmente investigado na Operação Terra Prometida, ele já tem a pecha de ser irregular e ele deve sofrer a retomada judicial. Mas somos Itanhangá e nossa luta está longe de acabar. Continuaremos a batalhar por nossos direitos e por um futuro melhor para nossas famílias e nossa comunidade. Produtores que você pega na mão, você sente o calo. Você vê eles cansados dessa jornada. E agora que seria um momento assim de valorização, de acomodação, eles estão apreensivos porque não receberam título, ou os que receberam título, desse título ser cancelado e perderem todo. Então significa perder toda uma vida. Nunca entrei numa delegacia, agora tem um processo, eu responder 2 processos.
O que é isso? Sendo que fosse, tivesse matado alguém, ou roubado, sei lá, podia até ter um processo, mas no final é rato. Aí a gente achava que já estava fazendeiro, já estava se pulando. Hoje nós temos um estado mendigo. Além de todas as qualificações que a gente tem na terra, minha família está aqui, meu pai com a minha mãe estão aí, minha esposa, minhas filhas, 20 anos gerando riqueza. Cara, não tem uma vírgula de errado em cima desse pedaço de chão. Por que eles não me dão um documento? Já fizemos aqui, já passamos por não sei quantas vistorias. Toda vez a mesma coisa, o cara do INCRA vem aqui, a gente conversa, fala, preenche tudo, tá tudo certo, tá tudo certo. Dali 6 meses tu pede um resultado, nada. Não vai para frente. 20 anos a mesma coisa. Apesar como diz, da má funcionamento do INCRA aqui dentro, das promessas que eles prometem e não fazem, eu sou feliz. Porque eu tenho a minha família, criei minha família, tenho meus 2 filhos aqui do lado. Eduquei eles, como diz, para trabalhar, são trabalhadores. Minha esposa está aí também, está contente, né? Que a gente conseguiu dar a volta. Hoje nós somos felizes no Itaiangá. Mas nós passamos momentos aí que eu falo para você. Nós tínhamos vontade de ir embora daqui. É difícil você viver na insegurança, né? Então a gente só queria a segurança para poder dar continuidade ao que já vem sendo feito há anos, né? E a gente viveu uma vida, né? Vai ser uma tristeza muito grande se nós tiver que abandonar isso aqui, né? Ser tirado daqui, né? A gente espera o documento, mas só que do jeito que a gente vê, a realidade é essa. A realidade é uma. Não existe duas. Nós temos um município pujante, tanto que nós, além de sindicato trabalhador, nós estamos montando sindicato rural agora também. Primeiro circuito da ProSoja nós já está trazendo para o Itaiangá, né? Por quê? Porque nós somos respeitados, nós somos produtor. Nós somos produtor. As entidades reconhecem nós, entendeu? Nós estamos aqui agarrando, tirando o nosso pão e dando pão para os outros. Que Deus lá em cima que olhe para nós, olhe para o Itaiangá. Que se resolva para a gente ter paz, né? Que é isso que a gente precisa. Trabalhar tranquilo, deitar e dormir sossegado, né? Que a gente merece. Não está passando pelo que a gente está passando depois de tantos anos. Saber que tudo que a gente tem está aqui e o que a gente trabalhou para ter hoje uma estrutura de ter uma terra pronta, né? A gente trabalhou muito por isso. Então nada mais justo que receber um documento e viver em paz, né? Só isso que a gente precisa.